Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista é a revista do primeiro trimestre. Nós estamos agora em 2020 e o título dessa lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Veja só, essa revista é uma revista da CPAD, para estudo para adultos, e nós agora alcançamos também a lição de número 6, que tem o título A Sexualidade Humana. É isso? Nós vamos estar aprendendo agora sobre a luz da Bíblia. Querido, e desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário. Isso você está nos ajudando, nos fortalecendo para que nós venhamos alcançar mais vidas, né, na palavra do Senhor. E você que está nos visitando, nos assistindo aí pela primeira vez esse vídeo, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Já quero te pedir essa ajuda. Como? Dinheiro? Não tem custo nenhum. É só você nos ajudar curtindo, compartilhando, se inscreva no nosso canal e você também ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Por favor, nos ajude a propagar o Evangelho. Como é que eu faço para escrever? Eu tenho que ter algum documento em mão? Não. Tem uma taxazinha embaixo de vermelho dizendo assim, inscreva-se. Você clica em cima e você já está inscrito. Também clica no sininho para todas as vezes que nós fazemos um vídeo, chegar de antemão para você. E desde já, que Deus venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, querido, dando continuação aqui no texto áureo, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 4, e o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse-lhe, portanto deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Verdade prática diz aqui, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Veja só, no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Vemos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a versículo 12. Não vamos estar lendo para nós ganhar tempo. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio, quer dizer, dentro do casamento. Então, queridos, nós vamos estar aprendendo sobre, essa parte que Deus nos presenteou, que é a parte do sexo. Como a igreja, os pastores, ficamos com vergonha até de falar nessa palavra, então nós deixamos, enquanto nós deixamos de ensinar de acordo com a luz da Bíblia, o mundo lá fora ensina do jeito deles. Foi isso que aconteceu, até na política acontece assim, muitas das vezes nós deixamos, não vou mexer com isso não, porque política não é de Deus, e aí nós somos dirigidos, nós somos governados por quem não é crente, por quem não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque nós deixamos. Então, mesmo assim, aconteceu com a sexualidade. Nós não ensinamos e o mundo lá fora ensina do jeito deles. E eles disturpam, a palavra de Deus. Aqui no primeiro tópico, conceituar a palavra sexo, enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. E o segundo tópico, elencar os objetivos da sexualidade humana. E no terceiro tópico, apontar as distorções da sexualidade. Nós vamos apontar, porque enquanto nós ficamos achando que tudo é pecado, tudo é do diabo, que foi o diabo que fez, o mundo vem aproveitando e fazendo do jeito dele. Então nós vamos estar apontando de acordo com a palavra do Senhor. Então nós vamos ver, queridos, o que o comentarista ele deixa para nós aqui, à luz da Bíblia, que ele diz que, apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar
novas controvérsias. Por essa razão, veja só, recorremos à palavra de Deus. Então, por ser esse assunto tão falado nos lugares, nos estudos, né? Existe várias controvérsias, né? Por essa razão, nós fazemos aqui esse estudo de acordo com a palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Veja só, em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Veja só, em seguida mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Então, nós vamos ver aqui à luz da Bíblia, no ponto central dessa lição, diz aqui, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Queridos, nós vemos aqui o primeiro tópico, Deus criou apenas 2 sexos. Então, nós vamos ver aqui, continuar vendo que Deus criou apenas 2 sexos, macho e fêmea. Deus criou apenas 2 sexos, masculino e feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e o Senhor de todas as coisas. Então, Deus criou macho e fêmea, os 2 sexos, masculino e feminino. E passou disso, pecado e abominação contra o Criador. Então, querido, mas isso nós voltamos a falar que foi nós que deixamos, né, ficar falando que é do diabo e o mundo foi ensinando do jeito dele. Então nós vamos aqui à luz da Bíblia, vamos ver o primeiro subtópico, a definição de sexo. Nós vemos aqui, o sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Rawls, que diz aqui, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher e atribuir um papel específico na reprodução. Então, o sexo, ele tem esse papel, né, de distinguir um do outro, de saber que um é o homem e o outro a mulher. E quando falamos dessa parte de sexo, nós estamos falando da biologia, né, que o homem, ele nasce homem ou nasce mulher. E isso a Bíblia nos mostra também, né, na palavra do Senhor. Diz aqui, o ser humano é identificado por seu sexo logo no nascimento. Logo no nascer, já distingue. Nós vemos aqui na palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 4, e o versículo 1. Nós vamos aqui atentar para essa palavra, né? Nós vamos estar lendo aqui, Gênesis, capítulo 4, e o versículo 1, que diz aqui, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, né? E teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, um homem. Então aqui está referindo-se, distinguindo, né? Que é o homem. Na palavra que ele já foi identificado. Não foi que ele escolheu, não. Ele escolheu, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Não. Ele aqui já foi, a Bíblia já falou, não, esse é homem, é um varão, que nasceu, Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Diz aqui no versículo 21, e depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Então, queridos, está aqui definido. Hoje não, hoje já tem, né, como é que é? Ultrassom, né? Então, o pai, mas a mãe já sabe qual o sexo do filho, né? Antes de nascer. Mas antes não era assim, porque depois que nascia, que ia saber qual que era, né? Se identificava o homem ou mulher. Então, e logo o sexo não é um resultado de uma engenharia social e política, como querem os ideólogos do gênero, né? Os ideólogos dos gêneros, eles colocam as suas ideologias, né? Social e política, né? Ou se nasce homem ou se nasce mulher, é o que mostra a Bíblia Sagrada. No segundo subtópico, nós vemos que Deus criou o sexo. Veja só, Deus, quando ele cria o homem, ele já nasce, já colocou no homem ali esse sexo, né? O sexo do homem, que é ou macho ou fêmea, ou homem ou mulher, que nós falamos,
né? Mas os anjos, Deus, foram feitos diferente. Eles existiram com o sopro da palavra de Deus, né? Então, Deus disse, haja e houve, né? Existiu ali os anjos. E eles não procriam, né? Não precisa do sexo. O homem não. O homem, ele procria. Então, nós temos essa diferença desse mundo espiritual, porque nós temos o mundo espiritual, que é alma e espírito, e o mundo físico nosso, que é o corpo. Salmo de número 33, versículo 6, diz aqui, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Olha só, e os anjos existiram. Agora nós vamos ver aqui na frente, queridos, que Jesus, ele está pregando aqui, porque na terra, para fazer de nós como os anjos. Porque os anjos, eles não se procriam. Nós um dia também nós vamos ser assim. Nós não vamos procriar mais. Não vai ter anjo e anja lá. Nós vamos ser igual a eles. É isso que Jesus vem pregar aqui. Fazer de nós esses santos anjos do Senhor. No Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículo 34 e o 36. Diz assim, e respondendo Jesus disse-lhe, os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e não de ser dado em casamento. Veja só, porque já não pode mais morrer. Quando nós passar desse mundo, que nós vamos ter um corpo incorruptível, então nós não podemos mais morrer. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. No entanto, o ser humano, diz aqui, propaga-se através da junção sexual. Então, por isso que o homem e a mulher, eles precisam de ter esse relacionamento para poder existir, né? A procriação. Então, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 4 e o versículo 1. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, né, vieram a existir todas as nações, línguas, povos que hoje conhecemos. Atos capítulo 17, versículo 26. O sexo foi criado por Deus, não é uma invenção humana, né? Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Então, quando tem esse relacionamento, né, do esposo e da esposa, de acordo com a palavra de Deus, então torna-se uma fonte de bênção, onde todos vão estar felizes. Terceiro subtópico, os dois sexos. Os dois sexos. Nós vemos aqui que Deus criou os dois sexos, o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por consequente, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Passar disso, queridos, é abominação contra o Senhor. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. Então, querido, não tem como a pessoa, jamais, se ele achar que ele pode ser homem, pode ser mulher, porque ele nasceu com aquilo ali, de acordo com a palavra de Deus, não tem como ele mudar. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Não tem como mudar o que Deus criou. Então, querido, por isso que muitas das vezes que foram ensinados, que muitos na ideologia de gêneros, que a criança pode escolher que sexo que ele quer ter, né, que ele quer ser, se ele quer ser homem ou mulher, porque isso aí foi Deus que já deixou para o homem, e ele não tem como mudar. Se ele quiser mudar por fora, logo a barba dele vai nascer, né, o bigode vai nascer, então ele vai estar sempre com essa diferença, que ele nasceu homem, quer dizer, nasceu masculino, né? Então, queridos, mesmo que a pessoa queira mudar o que Deus fez, não tem como. Mesmo que quiser mudar exteriormente, por fora, por exemplo, a mulher, por mais que ela queira mudar, mas todo mês, né, ela vai ter aquele período da mulher, a TPM. O homem, que ele quer se mudar para virar mulher, mas todo dia, né, vai ter que fazer a barba ali, e olha só, uma hora ele vai cansar de querer mudar as coisas de Deus. Então, é melhor nós se aplicar à palavra do Senhor. E a mulher também,
ela vai cansar de tanto aquilo ali, né? Lembrar sempre, todo mês lembrar, esses 7 dias lembrando que ela é fêmea, né? Que ela é mulher. Então a síntese do tópico 1 diz aqui: ao criar o ser humano, né, o Criador estabeleceu apenas 2 sexos, o masculino e o feminino. E não tente mudar, porque é difícil você lutar contra as coisas de Deus, né? Contra a natureza de Deus. Segundo tópico, objetivo da sexualidade humana. Vemos aqui, o sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos. Vamos ver aqui os objetivos que Deus colocou. A procriação da espécie humana. Esse é um objetivo. E a união conjugal e a glória divina. Então, esses 3 objetivos que o Senhor deixou. Primeiro subtópico, a procriação. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se através da união sexual entre o homem e a mulher. Então, só existe esse meio, entre o homem e a mulher. Não tem como, né, se casar um homem com um homem e procriar. Aí já vai contra a palavra de Deus, que é para procriar, e agora os 2 homens não tem como ter filhos, né? E então, 2 mulheres também, também 2 mulheres não vai ter jeito de procriar, então fica contra a palavra de Deus. Não tem como mudar a palavra de Deus. É isso que nós vamos pregar, falando sobre o sexo para as pessoas entenderem. Não deixar que o mundo, a televisão, né, venha ensinar o nosso povo, né, o santo de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 1, sobre a procriação, diz aqui: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então aqui é para procriar, o homem e a mulher. Assim o casamento serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação do século, né? Nós vemos que Isaías 65, versículo 20. Então, com essa união do casal, né, macho e fêmea, aí vai chegar a existir, vamos procriar, né, até a consumação do século. Todavia, chegará um momento em que a humanidade não mais necessitará de procriar. Então, nós já vimos que vai chegar um momento que a humanidade não precisa mais de procriar. Quando? Quando nós for revestido, né, da glória de Deus, para que nós, como nós já lemos lá em Lucas capítulo 20, o versículo 30, 34 e 36, onde Jesus ele diz, né, que nós seremos como anjo. Então o Senhor, a pregação de Jesus para nós é qual? De fazer de nós anjos para morar na glória, aonde não vai ter mais procriação, né? Por isso que nós temos que, de acordo com a palavra de Deus, viver feliz o casal e procriar, encher a terra. Então nós vemos aqui, querido, tanto os que vão para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie. Então, queridos, os ímpios também, eles não mais propagarão a espécie, né? Porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 50. Deus, ele deu essa bênção tão maravilhosa para o homem, que mesmo sendo ímpio, ele pode procriar. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, nós vemos aqui que nenhum desses aqui herda o reino de Deus. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhante aos anjos. Nós vamos receber outro corpo, um corpo espiritual de glória, né, sem nenhuma mancha, e nós seremos como os anjos, né? Segundo subtópico, união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Então, Deus fez o casamento de Adão e Eva. E nós vimos aqui que eu achava que o pecado de Adão e Eva foi quando eles tiveram a relação sexual. Não, ele não foi por causa disso. O pecado deles foi da desobediência, de ter comido do fruto, desobedeceu a Deus. Mas para procriar, eles foram feitos para isso. Então, muitas das vezes as pessoas ainda têm esse pensamento, né? Até conheci um moço uma vez, numa construção, um mestre de obra, e ele falava, explicava para a gente ali, que o pecado de Adão e Eva foi esse, né? Que eles tiveram a relação,
e aí teve que sair do jardim, mas não foi, porque Deus já fez eles para procriar. O pecado deles foi a desobediência. Então, o homem, né, a união conjugal, foi Deus que fez isso para nós. Foi Deus que fez essa união conjugal, né, para ter essa relação, para poder procriar. Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É isso que aconteceu com Adão e Eva e que tem que acontecer com nós. Porque, né, essa união conjugal é que faz a procriação, né? O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. O sexo feito antes ou fora do casamento, né, é uma ofensa contra Deus. Então, o sexo praticado antes e fora do casamento afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. Por quê? Está desobedecendo a palavra do Senhor. Então, tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Porque você vai poder praticar o sexo, né, e ser feliz, né? E diz aqui, no casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Então, ele traz essa união, né? No casamento, traz essa união entre o esposo e a esposa. Terceiro subtópico, a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica, né? Ou recreativa. Então, não é meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, né? Em Cantares, capítulo de número 2, versículo de 1 a 4. Aliás, a igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. Olha só, que bênção, que maravilha, né? Nós somos essa esposa, essa noiva de Cristo. A síntese do tópico de número 2, os objetivos da sexualidade humana é a procriação, a união conjugal e a glória de Deus. Glória a Deus. Então vamos aqui ao terceiro tópico, distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Então é isso que acontece quando o sexo é fora da palavra de Deus, fora da vontade do Senhor, fora do casamento. Então vamos ver aqui primeiro a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Então isso é a fornicação, é praticar o sexo antes do casamento, porque está indo contra a palavra do Senhor. Então 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 10. Logo quando um casal de namorado ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça peca contra o Senhor. Efésios capítulo 5 e o versículo 5. Então, quando acontece isso, da pessoa não esperar, o que? Está pecando contra o Senhor. Então, queridos, ouvimos a palavra do Senhor, buscaremos essa força no Senhor, né? E nós alcançaremos, né? O segundo subtópico, o adultério. Vamos ver aqui. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou não adulterarás. Então, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, aonde o Senhor diz, por que que Deus fez essa lei, deixou? Para que não, né, viesse acabar com os casamentos, para segurar, porque se nós estiver de acordo com a palavra do Senhor, então, aí, não tiver, né, adulterando, então nós vamos proteger o casamento. Então, ninguém ia largar o casamento para ir, né, adulterar. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 14, nós veremos aí o que Deus fala. E Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. E Jesus, então, Deus, ele fala que, né, que não adulterarás. Jesus aqui ele ainda vai mais adiante, que lá o Senhor fala que não adulterarás. E aqui Jesus ele diz que não podemos nem cobiçar a mulher do próximo, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. Terceiro subtópico, o homossexualismo. É o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo.
Então, o homossexualismo é relacionamento de pessoa do mesmo sexo, né? Que isso não agrada a Deus, porque não procria. Se você não procria, você então, né, está indo contra a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 18, fala onde Deus diz que não, né, deitará o homem com outro homem como se fosse com mulher, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 10. Então, querido, essa abominação do homossexualismo, ela era a cultura que tinha em Sodoma e Gomorra. Qual era a cultura deles lá? Era de casar homem com homem, mulher com mulher. E essa cultura, queridos, ela vem tomando, nos nossos tempos, cidade, tomando até países, né, com essa cultura de Sodoma e Gomorra, né? Então, é isso que nós temos que pregar contra esses atos, porque é contra a vontade do Senhor. E o homossexualismo lá em Sodoma e Gomorra era a cultura deles. E chegará o tempo que eles estão querendo, né, a televisão ensina, né, as redes sociais ensinam, o mundo ensina, então agora nós temos que ensinar a prática da palavra do Senhor, né, de nós estar de acordo com a palavra do Senhor. Então essa cultura não pode tomar a palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. Essa cultura de Sodoma e Gomorra, desse casamento de homossexual, que isso já existiu, né? Às vezes a gente fala assim, pensa que não já existiu, não, mas já existiu, né, um tempo onde predominava ali o homossexualismo em Sodoma e Gomorra. E hoje também querendo dominar, né, tem países dominados já por esse homossexualismo, né? Eles acham normal casar homem com homem e mulher com mulher. Então, Deus, né, essa leitura, essa lição, veio no tempo certo, que o Senhor venha nos dar a libertação, né, dessas almas. Né? Essa abominação é contrária ao plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, indissolúvel e heterossexual. Então, heterossexual é o casamento do homem e mulher. Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quarto subtópico, a ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é a mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã. Então, essa ideologia de gêneros aqui é uma das piores, né? Inventada contra a família cristã, quer destruir a família cristã, existindo outra família. Não, a família é só aquela que veio de Adão e Eva, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Passou disso, é pecado contra o Senhor. Alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos e as filhas de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas à escolha de seu sexo. Olha só, social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto ao tal pensamento. Deuteronômio capítulo 22 e o versículo 5, que nós vamos ler aqui agora. E não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que fazer isto é abominação ao Senhor teu Deus. Então, nasceu homem, é homem. Nasceu mulher, é mulher, e não tem como. Você pode até querer mudar de alguma maneira, mas você não vai conseguir ir contra a palavra do Senhor. A síntese do tópico 3, já estamos chegando ao final aqui. As distorções da sexualidade perpassam a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. Então, tudo isso aqui é a distorção da sexualidade, essas práticas, a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. Então, querido, terminando aqui essa aula, quero deixar aqui a vocês todos meu abraço, meu carinho, que Deus possa abençoar o seu lar, sua família, que o Senhor venha salvando e libertando, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Até a próxima aula.